Pois se você for fazer a vontade do Senhor, todo mundo vai te julgar. E quando você não faz a vontade do Criador, o povo pouco está nem aí para você. Mas a questão é que todo mundo quer ver todo mundo mal. Todo mundo tomou a Jussara. Quem não tomou, fala que tem que tomar. Não, você tem que tomar a Jussara, né? E aquele que está bem, espiritualmente falando, quer que o outro se fique bem também. Então, começa a perseguição. Eu não quero seguir ao Criador, mas a pessoa fica insistindo. Então, gera contrito, como se fosse óleo misturado com água no fogo. Começa a dar o fight, né? Porque assim, amados, a gente tem um pouquinho de entendimento da palavra pela misericórdia do Senhor. Um pouquinho só de entendimento que a gente tem. A gente viu como é difícil se aproximar do Senhor, amados. O Senhor, ele é exigente, ele requer muita coisa. Mas ele é digno disso. Porém, as pessoas querem saúde, as pessoas querem liberdade, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem emprego, mas não quer servir o Senhor. Quer servir a sua vontade. Como a gente, pelo pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente sabe que o final da carreira de um homem sem Deus é um inferno, a gente não quer isso para o próximo. Nem Deus quer, amado. Ele enviou Jesus para isso. Para que ele, um dos piores pecadores, venha entender a lógica da vida de Cristo, venha se arrepender e se converter. Porque é isso que o Senhor quer. Só que é difícil, amados. Você sair para a rua hoje, você falar do amor de Deus, porque os falsos pastores, eles contaminaram demais a mente dos demais. O que Deus vai fazer? Vai pular o carnaval lá, vai se divertir. Depois você entrega a sua vida ao Senhor, porque você é muito novo. Não está na hora ainda, né? Você é muito jovem, tem muita saúde, tem muita vida pela frente. Então, só você fazer sua parte, você participar da Santa Ceia, você pedir perdão pelos seus pecados, e o Senhor te perdoa, o Senhor te entende. E né, assim vai passando mais um ano, entra outro ano, passa Natal, Réveillon, Carnaval, e fica nesse ciclo, a pessoa nunca toma uma posição, a pessoa nunca se converte, até que a paciência do Senhor cessa, a pessoa infarta, vem a bala perdida, o carro joga para o alto, então a pessoa lá já não tem mais a quem recorrer, não tem um pastor, não tem um médico, aí cai na mão do Criador. E aí, meus amados, como é que faz? Porque se a pessoa for intolerante, meus amados, se ela não vigiou, já era. Porque se ela permaneceu na negligência, o Senhor vai julgar ela conforme a palavra, e pela negligência ela vai morrer. Agora, se ela foi rígida, cobrando a palavra, tendo entendimento, mas não vivendo, o Senhor vai se manter rígido também, como a palavra fala. Porém, amados, hoje para você sair na rua e para você falar do amor de Deus, com pessoas que têm o entendimento da palavra, elas vão falar que você está jogando pérola aos porcos, você está jogando palavra ao vento. Tem pessoas que falam que não tem necessidade disso. Porém, você vê Deus enviando Jesus para pregar a palavra, Ezequiel recebendo uma ordem: se ele não pregar para os ímpios, se o ímpio morrer do estado que está, o sangue do ímpio vai ser cobrado da mão de Ezequiel. E se o ímpio se converter, Ezequiel, ele lava a mão dele. Enfim, Jonas saiu para pregar, Paulo saiu para pregar, o livro de Marcos fala que é para pregar, 2 Timóteo fala que é para pregar. A salvação não é do homem, amados. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Mas o mandamento é obrigatório, a Bíblia pede. Mas não é dentro de um templo religioso. Se você for chegar na rua agora e falar, no meio do bloco lá,
desses povos que tá igual perturbado agora no carnaval, precisa falar do amor de Deus, é arriscado você não voltar vivo. Eles não vão entender isso, eles não entendem isso, porque ontem eles foram no culto, ontem eles deram o dízimo, ontem eles tomaram a Santa Ceia, ontem eles participaram do culto, né? E hoje é diversão. Então, na mente deles está tudo tranquilo. Sendo que Paulo, quando você vai ler as cartas de Paulo, Paulo fala o quanto que ele sofreu, quanta perseguição ele passou. E ele, tendo entendimento da palavra, sabia que ele precisava passar por aquilo, né? Ele precisava passar por aquilo e combateu com combate, guardar a sua fé, né? E ele fala que todo mundo tem que se espelhar nele como ele se espelhou em Jesus. Agora, quando você vai semear a palavra para uma pessoa que ela tem um pouquinho de entendimento, mas ela protege os pecados, né, os desejos do seu coração, fica difícil você... É mais fácil, amado, você pegar a pessoa que está podre no pecado. Ela está toda cagada no pecado, desculpa o termo para no caso falar. E você falar da verdade e ela aceitar logo de pancada, é que você pegar uma pessoa letrada, que ela tem entendimento da palavra e ela vive sempre defendendo o pecado dela. Porque os pastores eles querem isso, amado. Eles querem pegar você com o seu dom, com o seu talento e botar dentro do tempo religioso dele. Para ele ter mais dízimo, para ele ter mais entendimento, para ele poder pegar o seu entendimento e ceifar os demais. É cego guiando cego. Vou lembrar de uma passagem aqui, que é 1 Coríntios, acho que as pessoas lembram dela. É 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 8. Não, é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Paulo fazendo tipo um desabafo. Assim ordenou também o Senhor aos que o anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma forma usei assim. Eu não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor lhe fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ele falou que todo mundo teria que viver do Evangelho, para não se pregar o Evangelho perfeito. Só que Paulo trabalhava, ele tinha a meta dele, ele tinha o seu serviço particular, entendeu? Então os pastores de hoje não se espelham em Paulo, eles largam o serviço braçal dele para viver do Evangelho, né? E viver do Evangelho entre aspas, e só enriquecendo nas custas das ovelhas. Por isso, se anuncio, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. É por isso, se eu faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para ganhar todos, para todos os meios chegar alguns a ser salvos. E eu faço isto por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
todos na verdade correm por um só prêmio, corre de tal maneira que alcanceis, e de todo aquele que luta, de todo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Paulo fala que todo mundo está lá na disputa do prêmio corruptível, mas a gente está na disputa de uma coroa que é incorruptível, que é a salvação da alma. Por isso, corro não como coisas incertas, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não tenha alguma maneira de ficar reprovado. Você vê, Paulo, com toda a instrução que ele tem, se a pessoa é fraca, Paulo se faz de fraca. Se a pessoa é letrada, ele vai lá para tentar passar o discernimento correto. Contudo, meus amados, hoje, se você for falar do evangelho, você tem que falar de prosperidade. Se você for falar de evangelho, você tem que falar de cura. Você tem que falar um evangelho coach, um evangelho fácil, um evangelho gostoso. Você tem que pegar uma passagem onde que Deus fez um milagre, fez uma cura, que Deus restabeleceu alguma coisa, que Deus fez um milagre. Porque se você falar uma coisa, falar uma passagem onde Deus pesou a mão, onde Deus cobrou, onde Deus pesou a mão, onde Deus matou uma geração toda, não é um evangelho aceito. Porque lá no livro de Gálatas, 1 Timóteo, fala que nos últimos dias o povo vai ter, assim, a gente vai passar por tempos difíceis. Não é por pessoas incrédulas não, mano, é pessoas de dentro da igreja, pessoas que têm conhecimento da palavra. Então, é mais fácil você pegar uma pessoa que está toda suja no pecado, você falar do amor de Deus para ela e falar, se ela não tomar as rédeas, se ela não ficar na posição que ela vai perecer e vai para o inferno, porque e essa pessoa se converter, ser acertado, que você pegar a pessoa que tem entendimento no caso de palavra e falar que ela está errada. Mesmo se você for falar que a pessoa está errada, ela tem entendimento da palavra, é fight. Por isso, amados, não importa se você tem conhecimento da palavra, não importa se você é letrado, não importa se você tem um anel no dedo, se você tem teologia, se você não vive. Porém, amados, contudo, o Senhor espera até o último tempo do cara em uma decisão. Contudo, o Senhor, na onisciência dele, ele sabe quem vai se render, quem não vai, aonde que é o limite de cada um. Se o limite da pessoa é X, o Senhor não vai botar um fardo porque a pessoa não pode carregar. O Senhor, ele tem esse entendimento, entendeu? Contudo, quanto mais a pessoa sofre, mais ela vai buscando conhecimento, ela vai entendendo mais. E quando o sofrimento vier de novo, ela já tem mais uma carcaça para suportar mais alguma coisa. Até ela tiver fé, meu amigo, para entregar a própria vida pela espada. Tiver com disposição de entrar dentro de uma cova dos leões, né? Entrar dentro aí sei lá, fugiu da casa da mente. Ou seja, você ser provado a ponto de você morrer pela fé, entendeu? Essa é a fé que o inimigo quer, porque, amados, o Senhor, ele tem poder para ele fazer milagre com os seus, mas Satanás, ele tem entendimento. Você vê quando Moisés, ele foi lá bater de frente com o faraó, Moisés jogou o cajado dele no chão e virou uma serpente. Você vê que o faraó deu ordem aos magos lá do Egito e aconteceu a mesma coisa, mano. Satanás, ele tem poder para ele fazer a coisa acontecer. A mesma coisa que Moisés fez, os feiticeiros foram lá e fez também, entendeu? Só que a palavra fala que a serpente engoliu a outra serpente, entendeu? O faraó ficou meio chocado vendo aquilo ali. Deus, ele tem todo o poder, mas ele tem toda a autoridade. Só que você põe uma pessoa fraca na fé, que tem um conhecimento letrado, ela é uma pessoa limitada, mas ela pode sair de um culto religioso,
pastor pregou bem, o culto foi uma benção, foi assim, foi assado. Sabe o que ela faz? Põe um controle remoto para a televisão e bota. Vai lá ver Faustão, vai ver o Silvio Santos, nem sei se esses caras aí viu ainda, né? Aí fica lá. Aí se você chegar de tarde e perguntar qual foi o tema que o pastor deu, Satanás já tirou da mente. A parábola do semeador fala que o inimigo ele tira. Qual é a chave? Você chegou em casa, você vai meditar para você ver se o pastor falou certo ou não. Com um papel, uma caneta, você rabisca. Pesquisa alguma coisa na internet sobre o assunto, entendeu? E aquele dia ele é ganho. Se você tiver um culto online, alguns amigos para você estudar junto, é melhor ainda, meus amados. Você comentar sobre o assunto, você ficar mais inteirado, porque a nossa riqueza, meus amados, ela é espiritual. A nossa riqueza, ela não é bens materiais. E a palavra fala que vai ficar tudo aqui, amados. O Senhor, ele fala que quando ele distribui as pessoas em dois, né, para sair para pregar a palavra, não era para levar alimento, não era para levar roupa a mais, né? Não era para levar comida, não era para levar água, porque o Senhor iria suprir tudo. Essa maioria do povo está muito preocupado com essa vida, mano. Essa vida ela já tem encantado a muita gente já, entendeu? Hoje em dia, os bens materiais estão sendo botados em primeiro lugar e as pessoas estão sendo usadas. Não é aquela versão normal, né? Que as pessoas têm que ser bem tratadas e os bens materiais usados, mano. Até a hora que a gente partir dessa vida, entendeu? Porque bem-aventurado é aquele que tem o suficiente para ele sobreviver, mano. Ele tem uma geladeira, ele tem uma cama, ele tem comida e água, acabou. Ele já tem o suficiente para ele sobreviver. Agora ele comprar uma Bíblia, meu filho, e ele se meditar dia e noite. Agora, o coração fica preso nessa vida. Se o inimigo não tiver bens materiais para tirar, ele toca em um dos seus, toca no filho, toca no pai, toca no marido, toca na esposa. A nossa briga, meus amados, a palavra fala que não é contra o homem. A nossa briga não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, é contra demônios, amados. Não tem como você abrir mão dos seus. A palavra fala que cada um vai ser julgado por aquilo ali. Porque a maioria tem conhecimento da palavra, mas está igual o lobo, está igual tá igual o salteador, que quando a pressão vem, eles pulam fora e como abandona tudo. Agora, se você for analisar agora, nos últimos dias, o ímpio está dando banho, amados. O ímpio não tem muito entendimento da palavra, mas em consideração a respeito, a amor, eles têm. O problema do ímpio é o pecado, amado. O problema é que pecado, todo mundo pecou, amado. Tanto o justo como o ímpio, tanto a luz como o pastel, porque senão é um só, amado. Só vai conseguir adentrar no reino, só vai conseguir andar do lado do Senhor aquele que é puro de coração, meus amados, e aqueles que o Senhor escolhe. Às vezes a pessoa acha que ela tem um chamado, mas ela não tem, amados. Entendeu? Às vezes a pessoa está lá, ela se julga uma boa pregadora, ela vai para a rua, ela prega, entendeu? Ela faz a vontade do Senhor de uma maneira esquisita, faz assim, uma coisa de qualquer jeito, meus amados, uma mentirinha à toa, que se você não se arrepender, você não consegue se salvar. Não tem essa que o Senhor entende não, meus amados. A palavra ela é muito... A palavra do Senhor ela é muito transparente. Deixa eu fechar aqui. A palavra do Senhor é muito transparente. É sim, sim e não, não. Se você não está conseguindo, você vai ter que chorar, mas você vai ter que implorar ao Senhor. Senhor, não estou conseguindo, mas eu estou na minha transparência. Não estou conseguindo, mas me ensina como é que faz. Você está me entendendo? Do que você viver um evangelho mais ou menos, achar que você está certo em algumas coisas, mas vocês violam outra, e achar que Deus vai entender. Amado, a palavra fala perfeito varão. Essa coisa que a pessoa acha, que ela acha não, essa coisa que aquela pessoa ela tem certeza da salvação dela, isso é um perigo, amados. Isso é um perigo, porque Paulo fala que
que a missão é todo dia. Se porventura o Senhor achar graça, entendeu? Mas contudo vigiando. Paulo fala que na insistência dele, ele quer fazer o correto, mas ele acaba fazendo o incorreto. Ele fala que dá graças a Deus porque o Senhor é o advogado dele, porque ele não estava conseguindo fazer como a palavra pede. Mas é complicado, você vai sair na rua para você evangelizar, você tem que sair em jejum, porque digamos que para cada 50 pessoas que passam, 40, 45 é mulher, mano. Isso estão achando que elas estão andando ataviada na rua, elas estão andando ataviada não, mano. Só falta andar de biquíni na rua. Entendeu? Mesma coisa para as mulheres também, né? Para as garotas que têm um conhecimento da palavra. Tem que vigiar muito, amados. Tem que ser, não é aquela coisinha, vou para a igreja hoje, vou para o templo religioso hoje, vou botar a Bíblia embaixo do braço. Aí tá lá o pastor falando, tá a pessoa no banheiro, tá a pessoa na cantina, tá a pessoa fazendo isso, tá a pessoa fazendo aquilo. Aí sai do meio do culto para ficar fazendo fofoca com a vizinha, para ficar fazendo fofoca com a irmã. Aí eu falo com você, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que o povo está vivendo? Não é evangelho, mas às vezes você chega, você vê assim, ó, pessoas que não têm o entendimento da palavra. Pessoas que não sabem nem ler, mas tá chorando, tá rasgando o coração, tá numa intimidade com o Senhor, você fica olhando assim, ó, né? São pessoas que estão sendo resgatadas do fogo, amado, nos últimos dias, nos últimos momentos. E tá deixando para trás aquelas pessoas que já tinham conhecimento, que já era para estar vivendo no sólido há muito tempo. Contudo, amado, o Senhor ele quer salvar, o Senhor ele quer libertar, não importa o seu pecado. Se eu for ficar aqui analisando falhas e pecados que cada um teve no seu passado, na sua geração, nossa, amados, é história para o dia inteiro, porque muitos falharam, amados, só que o Senhor não está preocupado com isso, o Senhor está preocupado com a decisão de um homem determinado, sim ou não, entendeu? O que o Senhor tirar, ele pode restituir, e se ele não trazer, e se ele não restituir, amém também, entendeu? Porque Deus, quando ele botou à prova Abraão em seu coração, ele pensou, se Deus está mandando matar, porque ele tem poder para restituir. E acabou, rapaz, a mente do varão tem que estar assim, entendeu? Solidão vai vir, aflição vai vir, falta de alimento vai vir, muitos dos seus vão te negar, aí vocês vão falar, poxa, mas está acontecendo essas coisas por quê? A maioria do povo sempre julga. Gente, todo mundo pecou, quero que vocês entendam isso. Todos pecaram. Era para todo mundo não estar nem em vida aqui, amados. Não era para a gente estar nem com fôlego de vida aqui em cima dessa superfície. Já era para a gente estar na mão do diabo já. Só que a misericórdia do Senhor, mas é grande, é imensa. E Ele dá a oportunidade às pessoas de se arrepender. O problema é que as pessoas não querem se arrepender, amado. Elas querem ficar com o seu pecado oculto. Elas querem viver da sua maneira. Entendeu? É só até aqui só. Meu limite é só até esse. Se o Senhor pedir mais, para mim não dá. Para mim é um fardo muito pesado. Né? Às vezes o Senhor pede para você pede para fazer coisas que não está no seu alcance de fazer, né? É igual a Jeremias, mas Senhor, eu sou uma criança. Falou que não tinha condições de falar, porque era uma criança. O Senhor está determinando, se o Senhor está mandando ir, mas é para ir. Agora, o Senhor chama os valentes, amado. Às vezes a pessoa ela é cavalo, ela é ignorante, ela é tudo de ruim, entendeu? Mas ela tem uma coisinha ali que o Senhor quer usar nela. Às vezes a pessoa ela gosta muito de mato, ela gosta de mexer muito de animais, de cuidar de animais. Então o Senhor observou, no caso, uma coisinha ali, viu o coração das pessoas, o coração dessas pessoas não está em bens materiais. Então o Senhor injeta o espírito dele ali e dá para trabalhar. Agora, pega uma pessoa que está com o coração nesse mundo, que faz uma disputa para saber quem tem mais. Como é que o Senhor vai trabalhar? O coração dessa pessoa está enraizado nesse mundo, amado. Porque o Senhor, ele pode dar. O Senhor é dono do ouro e da prata, amado. Antes dele oferecer a Salomão
pede o que você quiser que eu te darei. O Senhor já sabia que ele ia pedir, no caso, entendimento. Claro que o Senhor sabia, entendeu? Como sabia também que ele ia se corromper, entendeu? Nos últimos dias dele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Salomão ia se arrepender. Deus é onisciente, meus amados. Entendeu? Às vezes a pessoa ela caminha por um lugar, entendeu? Mas Deus tem um propósito com aquela pessoa, faz aquilo tudo acontecer, entendeu? Para quando chegar no final e a pessoa entender que Deus pegou a pessoa na esperteza dela ao seu favor, meus amados. Porque Deus ele tem um controle de tudo. A gente que é ansioso, quer tudo no nosso tempo. Só que quando fala em conversão, amados, evangelho, pregação de palavra, é agora. Entendeu? É agora. Porque o amanhã ele não te pertence. Entendeu? Mas, contudo, a palavra fala que o Senhor sabe de tudo que falta pra gente. E ele está aí para suprir as necessidades.